Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos hoje terminar a escala espírita no capítulo 1 do livro 2 dos Espíritos, ou sobre os Espíritos. Estamos utilizando para isso o livro da editora M. Bom, nós já falamos da primeira ordem na escala espírita, a escala que norteia aqui para nós, não a níveis absolutos, mas estamos falando aqui de três ordens definidas: terceira ordem, espíritos imperfeitos; segunda ordem, espíritos bons; e primeira ordem, espíritos puros, que é a que nós vamos estudar hoje, itens 112 e 113. Nós já passamos pelos espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores, essas 5 classes pertencentes à ordem de espíritos imperfeitos. Passamos pelos espíritos benfeitores, espíritos sábios, prudentes e superiores, essas 4 classes pertencentes à segunda ordem, espíritos bons. E agora nós vamos finalizar com a primeira ordem, espíritos puros. Vamos lá? Item 112, características gerais da primeira ordem dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. Item 113. Primeira classe ou classe única. Os espíritos dessa classe percorreram todos os graus de escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, nenhum deles foi criado para a primeira classe. Então não houve uma criação diferenciada. Deus criou os espíritos imperfeitos, Deus criou os espíritos bons, Deus criou os espíritos puros. Fomos criados simples e ignorantes, simples como princípio inteligente, ignorantes, desconhecedores de tudo, e aí vamos evoluindo, 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 até que nos tornamos espíritos, e a partir do momento que nos tornamos espíritos, galgamos todos os degraus de espíritos imperfeitos, galgamos todos os degraus de espíritos bons e chegamos a espírito puro. Isso quem já chegou lá, né? Nós ainda não, nós ainda estamos parados ali em espíritos imperfeitos. Muitos de nós já espíritos bons, mas espíritos puros, nenhum de nós, nenhum de nós ainda, né? Mas todos fomos criados iguais. Alguns já chegaram lá, outros ainda não, tá? Tem que ficar bem clara essa situação. Por terem atingido o grau máximo de perfeição de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provações nem expiações. Por não estarem mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, plenamente realizados no seio de Deus. Certo? O espírito puro precisa reencarnar? Não, o espírito puro não precisa reencarnar mais. Pode reencarnar? Pode, é o caso de Jesus. Para uma missão bendita, extraordinária, a gente vai comentar alguma coisa nesse sentido. Desfrutam, esses espíritos puros, desfrutam de uma felicidade inalterável porque não estão sujeitos nem a necessidades, nem a vicissitudes da vida material. No entanto, essa felicidade não é a felicidade de uma ociosidade monótona vivida em contemplação perpétua. Esses espíritos perfeitos não estão lá com asinha, uma auréola, vestido de azul, com cabelinho loiro cacheado, o tempo todo em contemplação. Tá? Isso não existe. O céu contemplativo, isso nunca existiu. Estão trabalhando, são prepostos de Deus, entendem Deus, veem Deus, compreendem Deus e são coautores naquilo que Deus determina. Isso é importante saber também. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e designando suas missões. Assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas, que os afastam da felicidade suprema, é para eles uma agradável ocupação. Então veja bem, espírito puro, ele tem sob o seu comando, sob a sua responsabilidade, a palavra que eu queria, uma quantidade gigantesca de espíritos, de todas as ordens, né, de todas as classes,
em que ele é responsável por fazê-los progredir. Isso é muito importante. No caso de Jesus, somos nós aqui na Terra, por exemplo, cerca de 28, 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, e que Jesus coordena tudo isso aqui, responsável pela nossa evolução até que cheguemos a um bom grau de evolução. Alguns de nós vamos continuar aqui na Terra, o planeta que está passando de provas e expiações para regeneração. Alguns de nós não vamos ficar aqui na Terra, vamos ser exilados para um outro planeta que esteja passando de primitivo para provas e expiações. A gente vai sair de um planeta que está no finzinho de provas e expiações para um planeta no comecinho de provas e expiações. Então não há retrocesso, não retrogradamos, não voltamos para trás, mas o planeta sim, então é tudo complicado de novo, começar tudo de novo, um planeta sem tecnologia, aquela coisa toda. Imaginemos aqui como que era a Terra há 300 mil anos, é mais ou menos isso que a gente vai pegar. E se nós analisarmos friamente, a Terra, por exemplo, passou cerca de 150 mil anos aí, né, sem muita evolução. Mais ou menos ali no marasmo, evoluindo muito pouquinho. E de repente nós vamos pegar nos últimos 50, 60 anos aí uma evolução gigantesca, mas a moral não mexeu muito não. Se nós pegarmos aí há 100 anos, 150 anos, nós tínhamos roubos, mortes, violência de tudo quanto é tipo. E hoje nós temos roubos, mortes, violência de tudo quanto é tipo. Só vestíamos pele de animal crua e hoje vestimos smoking, vestimos vestidos fantásticos de alta costura, temos tecnologia na mão e tudo mais, mas os crimes continuam os mesmos, continuamos com muita falta de amor ao próximo, isso não mudou muito. Então, a evolução é lenta, é gradativa, a natureza não dá saltos e nós precisamos de alguém coordenando tudo isso, né, em cada um dos mundos habitados com formas de vida diferentes. Não necessariamente essa base de carbono como a nossa, etc, etc. Certo? Vamos lá. Então, só para repetir esse pedacinho, assistir os homens em suas aflições, incitá-los, homens da humanidade, assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, é, para os espíritos puros, uma agradável ocupação. Às vezes são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com esses espíritos, mas muito presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então é possível nos comunicarmos com esses espíritos, com Jesus? Claro, qualquer coisa que a gente pense, qualquer elevaçãozinha de pensamento, qualquer pensamento ruim, seja qualquer tipo de pensamento que nós tivermos, nós estamos imediatamente dentro da mente de Jesus, ele está acompanhando exatamente aquilo que está acontecendo conosco. Para nos julgar? Não. Evidentemente que não, porque já é um espírito perfeito. Perfeito quer dizer sem nada por fazer mais, terminado. Né? Então, Jesus é um espírito perfeito. Questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. A resposta é simples, Jesus. Esse é o ser mais perfeito. É o governador da Terra, é quem manda em tudo isso aqui. Há informações e estudos que sugeririam que Jesus seria o governador de todos os espíritos pertencentes ao sistema solar. Mas o que diz respeito ao Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando, Jesus é o governador da Terra. Tá? Então, há cerca de 300 mil anos, quando os exilados de Capela, segundo o livro de Edgar Armand, Exilados de Capela, e o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, cerca de 7 milhões de espíritos não podiam mais ficar lá no planeta que orbita as estrelas Capela e foram então trazidos para cá quando esse planeta passou de provas e expiações para regeneração e o nosso estava saindo de primitivo para provas e expiações. Então eles vieram para cá. Só para ficar assim bem sucinto: incas, maias e astecas, egípcios, raça adâmica e os amarelos na Ásia seriam basicamente esses os capelinos, tá? Ou capelanos. Muito bem. Não na sua totalidade, mas enfim. O fato é que aparentemente os egípcios conseguiram voltar para a Capela, porque
ficaram só um pouquinho, faltou só um pouquinho para que eles ficassem lá, vindo para a Terra, conseguiram evoluir o suficiente e voltaram para lá, né? Está acontecendo isso com a Terra agora. A Terra está passando de provas e expiações para regeneração e alguns espíritos vão ter que deixar a Terra, não poderão mais encarnar aqui, tá? Jesus então vai selecioná-los, vai explicar para eles, olha, vocês não podem ficar aqui, tal e coisa e tal, e um Jesus de lá, né, ou seja, o governador desse outro planeta, vai recebê-los semelhantemente ao que aconteceu com Jesus aqui, que recebeu esses espíritos e disse para eles, olha, vocês vão lá, podem encarnar, não vou abandonar vocês de jeito nenhum, e eu mesmo vou encarnar no momento oportuno, quando a humanidade estiver pronta para receber a minha revelação. Mas antes disso, eu já vou mandar Moisés, perdão, antes disso eu já mandei Moisés. Moisés foi, levou a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, legislou a esse respeito, criou as regras e tudo mais, que são as regras divinas, enfim, com as coisas dele, né, normal, dentro daquilo que a humanidade pode abarcar no momento, e eu vou, em seguida, quando a humanidade tiver belezinha. Diminuiu a luz dele durante muito tempo, até caber num perispírito, coube num perispírito, encarnou aqui em meio a nós, há 2000 anos, e quando estava indo embora, falou, olha, eu vou voltar para o meu trabalho, árduo, pesado, de coordenar tudo isso aqui, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Vou voltar como espírito de verdade, sob o nome de espírito de verdade, com os meus prepostos, e nós vamos trazer a terceira revelação, que é o Espiritismo. Vocês não estarão órfãos e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então a promessa de Jesus é essa. Enquanto nós conseguirmos permanecer aqui, evoluindo pelo menos como o planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Se a gente conseguir continuar aqui, a gente fica sob a égide de Jesus, que é um espírito puro. Senão, a gente vai ser encaminhado para um outro planeta onde tem um outro espírito puro que vai cuidar da gente da mesma forma. Espíritos puros são dessa situação. Certo? Agora, há pessoas, por exemplo, que o tempo todo dizem assim, não, olha, Deus preparou isso para mim, Deus fez isso para mim, Deus sabia que eu precisava e fez aquilo, Deus sabia disso, Deus sabia daquilo, Deus sabia daquilo. Claro que Deus sabe tudo isso. A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, evidentemente que sabe de tudo, né? Jesus, evidentemente, sabe tudo o que está acontecendo na Terra, evidentemente, né? Com todos os espíritos que lhe estão sob responsabilidade. Agora, daí nós imaginarmos que Jesus estaria à disposição de cada um, então você fica imaginando assim, olha, eu não vou no banheiro, eu estou entupido já faz uma semana, então Jesus tem que parar o que ele está fazendo para ele vir aqui, colocar a mão na minha barriga para os meus movimentos peristálticos funcionarem tudo direitinho e eu ir no banheiro. Ah, foi Jesus que fez isso. Será que foi? Será que é assim que funciona? Será que é dessa forma? Um espírito puro está à minha disposição sempre que eu preciso, para as minhas ordens? Sempre que eu preciso, estará ao meu auxílio, virá ao meu auxílio, em qualquer situação, através dos seus prepostos e ele próprio. Agora, está sujeito às minhas ordens quando eu peço, quando eu mando, quando eu determino, aí é que nós precisamos entender que não é assim. Nós espíritas, pelo menos nós espíritas, temos que saber que qualquer espírito que seja, que já está na segunda ordem para cima, que são espíritos bons, tem muitos afazeres, tem muitas obrigações, tem horário para as coisas, são disciplinados, trabalham muito, sem cessar, como Deus trabalha sem cessar, cria sem cessar, como Jesus trabalha sem cessar, quer dizer, a gente tem que se colocar no lugar e entender que também nós precisamos trabalhar, também nós precisamos produzir, também nós precisamos criar, gerir a nossa própria vida e buscar o máximo de conhecimento possível, não achando que alguém vai fazer por nós. Seja isso no plano material, seja isso no plano espiritual. Ninguém vai fazer por nós, nós temos que fazer. Vamos ter apoio, vamos ter ajuda, vamos ter orientação, vamos ter ombro amigo, vamos ter sustentação, mas precisamos nós mesmos cuidar da nossa própria vida, senão não vai ter jeito. Certo, gente? É isso. Bom,
Amanhã a gente começa mais uma fase extraordinária desse livro fenomenal chamado Livro dos Espíritos, que é a progressão dos espíritos, para nós entendermos todo o processo divino, que é muito mais bonito do que, e muito mais Deus, eu sempre falo, né? Muito mais Deus, a criação desde o princípio inteligente, chegando até o Espírito perfeito, que é Jesus, do átomo ao arcanjo, todos fomos átomos e todos seremos arcanjo, muito mais Deus do que ter criado, do que sermos criados no momento da concepção, e aí ter um Deus que privilegia um e pune o outro. Um nasce sem um braço, um nasce com problemas mentais, e o outro nasce rico, bonito, em um país que vai ter todas as oportunidades, que vai ter o mundo aos seus pés. Um nasce com o destino, se existisse isso, criado por Deus para ser um sem-teto, né, que infelizmente mora na rua e passa necessidades, e o outro sabe jogar um pouquinho de futebol e aí tem milhões e milhões, vive numa situação como se o mundo estivesse à sua disposição. Isso é uma tolice imaginar que isso acontece por vontade de Deus no momento da nossa criação, que seria no momento do nosso nascimento. Então nós vamos entender a progressão espiritual, plantação, colheita, o que é que eu crio, o que é que eu sou responsabilizado, etc, etc, a partir dos vídeos de amanhã. Sou Fábio Pereira, um beijo para você que fica e até amanhã.